Carlos FM. Primeira página no ar. Segunda edição. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos. Integrando toda a região com informação e credibilidade. Em 2025, o Brasil alcançou uma redução histórica nos focos de queimadas, com 39.740 registros até 22 de agosto, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma queda de 59% em relação aos 97.742 focos em 2024. Este é o menor índice desde 2019. No primeiro semestre foram 19.277 focos, 46,4% menos que o mesmo período do ano anterior. Enquanto a área queimada caiu 65,8%, totalizando cerca de 1 milhão de hectares. A Amazônia, bioma mais afetado historicamente, registrou uma redução de 70% na área queimada, com 774,5 mil hectares atingidos de janeiro a julho, segundo o MAP Biomas. O Cerrado, porém, liderou com 1,2 milhão de hectares queimados, seguido pela Caatinga e Pampa, que registraram aumentos de 10,2% e 38,2% respectivamente. Mato Grosso, com 5.760 focos, teve queda de 69% ante 2024. O segundo melhor resultado desde 2011. 9 estados apresentaram um aumento nos focos. Amapá 40%, Bahia 18%, Ceará 6%, Paraíba 83%, Pernambuco 52%, Piauí 23%, Rondônia 47%, Rio Grande do Sul 9% e Sergipe 91%. Já em São Paulo, a primeira quinzena de agosto teve 75% menos focos, com 148 contra 548 em 2024. Apesar disso, a seca extrema na Caatinga em 14 estados, conforme alerta da Agência Nacional de Águas, exige atenção. A redução é atribuída a chuvas de inverno, menor uso de fogo para preparo de terras e ações de monitoramento como o Brasil Maps. E o painel do fogo do CIPAM, o governo federal, destaca a política nacional de manejo integrado do fogo e o aumento de 26% no número de brigadistas, 4.385 em 2025. No entanto, o início de 2025 registrou 900 focos em 6 dias, com a Amazônia 310 e Caatinga 301 liderando. Especialistas do MAP Biomas alertam que o avanço do desmatamento, com alta de 91% na Amazônia, em maio, 960 quilômetros quadrados, pode reverter os ganhos. A COP30 reforça a necessidade de políticas contínuas de fiscalização e práticas sustentáveis para proteger comunidades indígenas, ribeirinhas e a biodiversidade. Quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Começa agora o Primeira Página no Ar, segunda edição. A sua fonte de informação. Ivan Lucas, Ronaldo Piloto e Paulo Melo trazem para você a entrevista exclusiva com o promotor de justiça, Dr. Flávio Camoto, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, segunda edição. Primeira Página no Ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira Página no Ar. Segunda edição. Na São Carlos FM 107.9. Vamos agora com os destaques do mercado financeiro nesta quarta-feira. Ontem o dólar comercial fechou em alta de 0,24%. Está cotado a R$5,44. O euro em queda. Tá atualizado, Ivan? Tá atualizado agora. Então é agora. Trabalha, né, gente? O euro trabalha em queda de 0,16%, sendo negociado a R$6,31. Já na Bolsa de Valores, o Ibovespa trabalha também em queda de 0,05% aos 137.704 pontos. Esses são os destaques de hoje
do mercado financeiro. WhatsApp primeira página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no primeira página no ar. Na madrugada choveu aqui em São Carlos, por volta das 2 da madrugada foi uma chuva boa, hein? Agora, porém, o sol predomina em São Carlos. À noite, a cobertura de nuvens vai permanecer. A temperatura mínima foi de 16 graus e agora vai chegar aos 30 graus. O vento soprará do sudeste a 9 km por hora e a umidade relativa do ar variará entre 30% e 87%. Não há previsão de chuva. O sol nasceu às 6 horas e 26 minutos e deve se pôr às 18 horas. O dia será de clima agradável, com calor durante o período diurno e temperaturas mais amenas à noite. Vamos ouvir a previsão do tempo na São Carlos FM. No sudeste do Brasil, a quarta-feira será de chuva em boa parte do estado de São Paulo. Para as regiões de Sorocaba, Campinas, Itapeva, Registro e da capital, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva. O mesmo quadro será notado mais ao sul do Rio de Janeiro, em municípios como Patis e Rio Claro. Quanto a Minas Gerais, os acumulados serão registrados da área que liga Poços de Caldas a São Lourenço, também ao sul. Já para o Espírito Santo, assim como para as demais áreas da região, a prevalência será de variação entre muitas e poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em São Paulo. Já a máxima pode chegar a 28 em Belo Horizonte. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira página no ar. 12 horas e 7 minutos, pode olhar aí, 12 e 7, eu tenho um recado especial para você que nos acompanha aqui na São Carlos FM. Eu quero falar da El Cardal Parrilha e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, que está localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal você aproveita um buffet completo, com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilha argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha no ponto perfeito que eu e você adoramos. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto de sua casa ou onde estiver. Siga @elcardal.parrilha nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Associado do Sindispan, agora ficou mais fácil cuidar da sua saúde e da sua família. A parceria com a Benevix e o Norden oferece o que há de melhor em plano de saúde para você e seus dependentes. Um plano completo, com qualidade, segurança e uma rede própria que cuida de você, da sua família de verdade. O seu plano de saúde para todos os dias é com o Norden. Inaugurado em 2018 aqui em São Carlos, o Norden desde então se dedica à inovação hospitalar, buscando as melhores soluções em atendimento médico, da atenção primária à medicina crítica. Hoje o sistema integrado do Norden oferece o seu próprio plano de saúde, hospital moderno e um time de especialistas dedicado a milhares de clientes. Descubra tudo o que podemos fazer para você falando com um dos nossos especialistas pelo telefone 11 934 67 6091. Não perca tempo e conheça mais esse convênio do Sindispan. Tudo por uma vida melhor. Atenção você que nos ouve, eu tenho oportunidade de emprego. Estamos contratando mecânico de automóveis com experiência comprovada na função. Os requisitos: experiência prática em manutenção e reparo de veículos, comprometimento com responsabilidade e boa convivência em equipe. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 16 3375 3088. Se você tem conhecimento técnico, é um profissional qualificado e quer crescer com uma equipe unida e apaixonada pelo que faz, essa é a sua oportunidade. Vaga para mecânico de automóveis. Mais informações no telefone 16 3375 3088. Vai. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. 12 horas e 9 minutos, pode olhar aí, 12 e 9, estamos aqui com o promotor de justiça, o Dr. Flávio Camoto, que tem muito assunto para falar comigo e com você. Doutor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem, prazer senhor. estar aqui de volta.
Prazer é todo nosso e não sei nem por onde começar, Paulo. Tem tanto assunto. Vamos começar sobre as queimadas. Vamos falar aí sobre a campanha, né, do senhor Fagulha, tudo que o senhor está fazendo aí, as reuniões. Como que está sendo o promotor? Como que está sendo as queimadas em São Carlos? Aumentou, diminuiu? O senhor tem números, por favor? Não, então, a gente está num ano muito bom, né? Como a gente teve em 2022 e 2023, o clima está ajudando bastante. A gente teve chuvas até aí meados ou final de junho. Em julho a gente teve um chuvisco. Essa noite a gente teve um chuvisco de novo. Dia 20 já tinha tido uma chuva, né? Isso melhora muito a umidade do ar, diminui o calor e diminui, claro, a probabilidade de ocorrer incêndios. A gente estava muito preocupado com esse fim de semana que passou agora, porque era justamente o mesmo fim de semana em que tudo aconteceu no ano passado, né? No ano passado, só nos dias 22, 23 e 24 de agosto, a gente teve mais de 10 mil focos de incêndio. Caramba. Né? Foi mais de 3 mil focos por dia, o que é óbvio que não é natural, né? Que isso é provocado pelo ser humano, como 99% dos incêndios são. Sim. Né? Então a gente estava muito preocupado esse final de semana e tivemos um incêndio grande, com certeza provocado de maneira criminosa, né? Nos canaviais ali entre Ibaté e São Carlos. Até teve uma filmagem de drone que repercutiu bastante aí nos meios de comunicação. E a gente teve um incêndio de novo na SP-215, num ponto já conhecido, em que a população infelizmente faz descarte irregular de lixo, né? Então, assim, nos nossos procedimentos lá que acompanham não só os incêndios, mas também a questão do lixo, a gente já tinha enviado o SAAI lá. O SAAI retirou o lixo doméstico, enviou um ofício para a Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana para retirar os entulhos e a material de pó da massa verde que estava lá. Mas assim, é o que eu sempre digo, limpa hoje, você voltar lá daqui a 3, 5 dias, tá igualzinho, tá cheio de lixo. Então vai acontecer, né, gente? Infelizmente, essa questão do lixo está sempre relacionada com os incêndios. A gente tem realizado as reuniões mensais, a adesão, que é voluntária, é muito boa, né? Todas as secretarias da prefeitura que dizem respeito ao tema participam. Legal. As concessionárias das estradas, a Embrapa, a UFSCar, a Associação do Agronegócio de Ribeirão Preto, né? Ontem, na nossa reunião, as reuniões são sempre nas últimas terças-feiras do mês, né? A gente fez um balanço da divulgação da campanha da Gangue do Fagulha, né? Esse ano o Fagulha não veio sozinho, veio com a gangue toda. A prefeitura disparou para cerca de 30 mil pessoas. Caramba. Em forma de SMS ou nessa mídia clicável, né? E foi um balanço bem positivo, teve acho que mais de 6 mil interações, né? Com aquele videozinho da Gangue do seu Fagulha. Muito, muito bom mesmo, um trabalho muito importante que a comunicação da prefeitura desenvolve já há alguns anos, né? Agora, doutor, o senhor não acha importante as cidades circunvizinhas daqui de São Carlos também ter essa consciência? Explico por quê. Ibaté teve esse incêndio no final de semana e a gente não vê uma ação de divulgação, até elogiei aqui, né, Ivan? Sim. Uma ação de divulgação por parte da prefeitura em Ibaté. O senhor acha que não seria prudente ou importante, de repente, o senhor estar inteirando essas cidades circunvizinhas para ter essa consciência também na região? Então, você vê, com a veiculação da Gangue do seu Fagulha pela prefeitura de São Carlos em jornais, rádios e televisão, a gente alcança, acho que quase 100 municípios. Olha que legal, né? Então acaba aproveitando também para esses municípios. Claro que eu acho muito importante que outras cidades, além de São Carlos, tenham essas iniciativas, né, de conscientização, de educação ambiental. Nunca é demais, né? E com relação às cidades próximas, então Brotas, Ibaté, Dourado, né? Eles têm iniciativas, né, de organização da sociedade civil para combate de incêndio. Inclusive, eu estive em 2 reuniões já do PAMI de Araraquara, né, que inclui aí a raiz de Ibaté, né,
Eles conjugam esforços ali de proprietários rurais, usinas, indústrias, né? Agora tem a Defesa Civil lá A também. Defesa Civil tá boa, né? Enfim, eles juntam esforços, juntam material, brigadas de incêndio. Quando tem alguma emergência, todo mundo é acionado para atender o mais rápido possível, né? É interessante dizer que nas nossas reuniões aqui da Operação Corta-Fogo de São Carlos, todos os meses a gente tem tentado trazer alguma indústria, alguma empresa que produz alguma coisa ou presta algum serviço relacionado ao combate de incêndios, né? Então, seja equipamentos de proteção dos brigadistas, seja equipamento para resgate de animais silvestres. A gente trouxe já há algum tempo uma empresa de Sertãozinho que fabrica um líquido anti-chama, né? Então, tanto para apagar o incêndio quando ele está ocorrendo, quanto para prevenir o incêndio. Legal. E a UFSCar está testando esse produto para ver a eficácia dele, que seria muito importante, principalmente nas beiras de estradas, né? Sim. Diz o fabricante que ele dura de 90 a 100 dias depois de aplicado, né? Então, a gente fez o piloto na UFSCar, lá na queima prescrita, e está sendo testado. E ontem, na nossa reunião, a gente trouxe uma empresa de monitoramento por satélite, por câmeras, né? Que consegue dar um alerta de incêndio a cada 10 minutos. Caramba! Né? Sendo que os satélites que estão disponíveis hoje para polícia, para perícia e tal, atualiza a imagem diariamente, às vezes até com um pouco mais de tempo. Puxa, puta diferença. E então eles têm uma solução interessante que é com câmeras normais, dessas de baixo custo que a gente tem nas residências. A inteligência artificial consegue detectar fumaça no horizonte. Caramba! Então a gente está vendo se traz um projeto piloto para São Carlos, né? Se consegue instalar, por exemplo, nos pontos altos da cidade, ali próximo do shopping, aqui no pico da Carlos Botelho, talvez lá no aterro sanitário, né? Para a gente pegar a Serrinha do Araci. Sim. Se a gente conseguir fazer esse sistema de câmeras triangulando, né, para a gente ter esses alertas, pelo menos de fumaça, para que a fiscalização, os bombeiros ou a Defesa Civil já possam atuar o mais rápido possível. Agora, a parte, a gente falamos, né, da parte de prevenção. Aconteceu o incêndio. Como é que o cidadão, doutor, pode denunciar? E qual base de provas que é considerado pelo Ministério Público, pela Justiça, para que a pessoa, o infrator, possa ser punido? Tá. Então, qualquer prova é válida, né? Se você conseguir fotografar a placa do veículo, conseguir fazer um vídeo da pessoa passando, mas isso a gente sempre fala, né? Moto, carro, é muito importante a placa, né? A gente pode complementar essa investigação depois, mas para começar a gente precisa realmente da placa. Qualquer meio de prova é válido pra gente na justiça criminal, tá? Pra gente responsabilizar essas pessoas. A gente sabe que ano passado a gente teve um cidadão que foi preso, né? Ele não foi tecnicamente condenado porque ele foi considerado inimputável, né? Abalado psiquiatricamente, mas ele está tecnicamente preso num estabelecimento próprio para pessoas que têm problemas mentais, né? Ele ficou preso durante todo o processo, aí mais de um ano, né? E agora ele foi removido, salvo engano, ali para a região de Taubaté, Tremembé. E sempre que a gente vê um foco de incêndio, uma coluna de fumaça, é muito importante a gente ligar 193, que é o telefone dos bombeiros, né? Sempre falo para as pessoas, olha, a gente não pode confiar que o vizinho chamou, que a pessoa que passou de carro chamou. Ah, não, com certeza alguém já viu. Às vezes ninguém avisou, né? E o tempo de resposta é o mais importante no incêndio. Os bombeiros consideram ideal que o combate ao incêndio ocorra em até 20 minutos, para que a gente não perca o controle. Então, quanto antes as pessoas avisarem, passarem coordenadas, passarem referências de onde é o incêndio, melhor para os bombeiros. E tem um aplicativo dos bombeiros nas lojas de aplicativo aí, na Google Store, App Store e tal, que é o alerta de incêndios do Corpo de Bombeiros, em que você já encaminha direto as coordenadas do local para os bombeiros saberem onde está o incêndio. Legal. Muito bom. Tá? Aqui em São Carlos pode ligar também para a Defesa Civil e para a Guarda Municipal.
Tá? 199 e 153. 153. O doutor, o senhor falou da tecnologia, é muito bonito esses projetos, o que está sendo testado lá no Fiscar, as câmeras, inteligência artificial, tudo. Mas vamos supor que tudo bacana, vamos instalar, vamos fazer, quem paga a conta? Então, em princípio, o município. Poderia o município fazer uma contratação, né? Pela Secretaria de Segurança Pública, entendo eu, né? Porque a Defesa Civil está vinculada ali. Para bancar, por exemplo, essas imagens de satélite com uma velocidade maior, para que a gente tenha esse dado mais rapidamente, né? Até para preservar vidas, talvez, patrimônio das pessoas na zona rural, né? Então, em princípio, o município. Mas a gente tem um projeto em andamento já, que é o PAN, né? O Plano de Auxílio Mútuo da região central, que abrange de São Carlos até Porto Ferreira. E a gente já fez reuniões com a CISC, com a EASC, né, que tem os engenheiros de segurança do trabalho, que é muito importante, para ver se, com o Sindicato Rural, para ver se a gente consegue unir esforços, né? A gente já tem a associação formada pela Siltomac, pela Papel e pela Equitron, né? São os três fundadores, e a gente pretende trazer então proprietários rurais, usinas, indústrias, o comércio, para fazer parte desse esforço em que na utopia, no sonho, as pessoas fazem uma pequena contribuição mensal, né? Eles têm alguns benefícios, por exemplo, como desconto em seguro, esse tipo de coisa, por fazer parte de um PAN. E a gente, com esse dinheiro, poderia criar uma estrutura de brigada de incêndio, de brigada florestal, que poderia trabalhar na prevenção na época de chuva e poderia trabalhar no combate na época da seca e poderia pagar, por exemplo, esse monitoramento por satélite, por câmera, né? Que beneficiaria todo mundo. Entendi. Tá? Mas isso está em andamento ainda. Doutor, agora vamos falando um pouco do meio ambiente, queira ou não queira, nós tem o processo em relação lá no Aracê de Santo Antônio, não é isso? Isso. Como que anda essa situação em relação às estradas lá do Aracê de Santo Antônio? Então, lembrando o ouvinte, né? A promotoria ajuizou uma ação civil pública já faz alguns dias, né? Faz um mês e meio mais ou menos, pedindo que a prefeitura seja condenada a recuperar as vias dos Aracês de Santo Antônio, dos três, né? Porque, infelizmente, com o passar do tempo, né? Considerando que ali não tem asfalto, não tem boca de lobo, né? Foi um loteamento que surgiu de uma maneira quase que clandestina, vamos dizer assim, sem infraestrutura que precisa ter, né? Mas hoje está consolidado, irreversível, né? As vias foram ficando esburacadas, foram perdendo a terra que fica ali, de maneira que as casas estão num nível mais elevado que a rua. Então, quando chove, a água não tem para onde escorrer, acaba virando um rio, as pessoas às vezes ficam impedidas de ir trabalhar, as crianças de irem para a escola, né? Coloca em risco o patrimônio das pessoas. E então a promotoria vinha pedindo para a Secretaria de Agricultura antigamente, agora é Desenvolvimento Rural, mas até o secretário continua sendo o mesmo, né? Que fizesse ali algumas melhorias. Isso ficou mais ou menos combinado. Houve um procedimento licitatório que foi concluído, tem uma empresa vencedora toda, mas no momento em que a promotoria perguntou então para a prefeitura, né, quando seria iniciado o trabalho de recuperação das vias, a prefeitura respondeu que não tinha dinheiro. Eu falei, poxa, mas teve previsão orçamentária, tal, o que aconteceu? Não, teve queda de arrecadação, enfim, aquela história que a gente já sabe, e o serviço não vai ser feito esse ano. Só que a gente já está chegando mais uma vez na época das chuvas e as pessoas vão sofrer mais uma vez, né? E são muitas famílias ali, né, que moram no Aracê, e não podia ficar assim. Então a gente entrou com a ação civil pública, pediu o liminar, e hoje eu cheguei na promotoria de manhã e vi que a doutora Gabriela, juíza da Fazenda, deu a liminar, né? Determinando que as obras comecem em até 60 dias e terminem em até 180 dias. Tá? Então essa é uma boa notícia. Tem uma audiência de conciliação designada, salvo engano, para o dia 22 de setembro, em que a gente pode talvez negociar alguma coisa em relação a prazo, principalmente do término, né?
dividir, fasear as obras e exigir que pelo menos o básico seja feito primeiro para que as pessoas possam circular com segurança. Mas acho que é uma vitória parcial, mas já é uma vitória, inclusive, para os cidadãos lá do Aracê. Esse aí vai ser um paliativo, né, doutor? Que vão fazer lá para melhorar essa situação, né? Isso, porque a gente tem outros processos. O Dr. Sérgio tem processos do Aracê 1 e 2 e eu tenho o processo do Aracê 3 relacionado a fazer toda a infraestrutura mesmo, né? Fazer a drenagem, fazer rede de água, rede de esgoto e asfaltar. Mas isso daí é muito maior, muito mais caro, vai ser feito posteriormente. Mas, pelo menos, regularizar o grade ali, né, das vias, subir um pouquinho, fazer uma canaleta de drenagem, ainda que não seja uma rede de drenagem como deveria ser, com boca de lobo, com as galerias, etc. Pelo menos algum sistema ali que faça correr a água, que não deixe empoçado do jeito que acontece hoje. Tá certo. E nessa situação, eu perguntei em off para o senhor, eu gostaria que o senhor respondesse. A prefeitura já é obrigada a fazer, ela pode recorrer dessa liminar? Como é que é esse procedimento, esse trâmite jurídico? Sim, prefeitura, assim que intimada, pode recorrer para o Tribunal de Justiça para tentar cassar essa ordem da doutora Gabriela. Mas eu acredito, com base em tudo que a gente tem no processo, a própria prefeitura reconhecendo a existência do problema, abrindo uma licitação e no final deixando de executar as obras, né? E como a gente argumentou lá na ação, às vezes gastando em coisas menos importantes, menos prioritárias do que essas obras que a gente está pedindo. Então eu acredito que o tribunal não reformaria essa decisão. Nessa situação, doutor, o senhor tem conversado com o pessoal da prefeitura, com os entes públicos ou esgotou o diálogo? Desde que eu entrei com a ação, não teve mais conversa nenhuma sobre esse assunto. Tá. Muito bem, doutor. O senhor falou sobre os gastos públicos, o dinheiro, que eles disseram que não tinha dinheiro e tudo mais. Ia ser gasto um dinheiro no Top Ranch, porém não foi gasto esse dinheiro, né? Não foi gasto, foi sem dinheiro público. E eu queria que o senhor falasse dos eventos que aconteceu em São Carlos, tanto o rodeio como o Top Ranch. Como que foi a visão da promotoria de São Carlos? Se existe processo ainda em curso? Tá. Então, primeiro falar do Top Ranch, né? O Top Ranch de 2024, a gente teve problemas graves, né? A gente teve aquela questão dos fogos que foram soltados num show de música sertaneja. Cerca de 30 cavalos estouraram, atropelaram um guarda municipal, causando lesões graves na cabeça e no joelho, né? Vários cavalos invadiram a faixa de rolamento ali da SP-215. Um cavalo chegou a ser atropelado e morto, né? Então, esse processo na parte da promotoria do meio ambiente ainda está em andamento e já foi proposto pro prefeito Neto Donato na semana passada um acordo, né, para que a prefeitura pague uma espécie de multa, né, destine um valor para a causa da defesa animal, né? O que eu sugeri e que o prefeito ficou de pensar é que fosse aberto um edital destinando cerca de R$100 mil para ONGs que prestem serviço para a causa animal, né? Ele ficou de pensar, o valor ele achou razoável, né? Para vocês terem uma ideia aí, a legislação municipal pune com multa de R$6 mil os maus tratos a um animal. No caso lá a gente tem prova de que pelo menos 30 sofreram com barulho e estouraram sentido estrada, né? Então a multa seria muito mais que isso. Sim. Né? Então 100 mil seria um valor razoável. Sempre destaco também que, em se tratando do município ou do estado, eu evito exagerar no valor da multa, no valor da punição, porque no fundo quem paga é o contribuinte. Todos nós estamos pagando, é a socialização do prejuízo. Sim. Né? Então a gente sempre tem muito bom senso, muita ponderação no valor e na forma de aplicação, sempre revertendo para São Carlos, não deixando esse dinheiro ir embora. Com relação ao quarto Top Ranch, que foi esse ano, a gente acompanhou esse processo, né, de licenciamento que correu todo na Secretaria
de Desenvolvimento Rural, né? Não teve participação das outras secretarias. E o que chamou a nossa atenção foi aquele fato de R$450 mil serem destinados para pagar a dupla sertaneja. 2 duplas sertanejas que se apresentaram. Como eu estava com esse problema do Aracê de Santo Antônio correndo em paralelo, eu utilizei isso como argumento na ação do Aracê de Santo Antônio, dizendo: olha, vocês não têm dinheiro para consertar a via pública que beneficia tantas famílias, mas vocês vão gastar na mesma secretaria R$450 mil em 2 dias de show sertanejo, que para mim não é descabido, né? E então isso gerou uma repercussão com a ajuda da imprensa, né? E imediatamente foi cancelada essa despesa e o evento aconteceu do mesmo jeito, não é? Essa é a maior prova de que não precisava ter dinheiro público e que não deve ter dinheiro público nessas coisas, né? Teve o evento, teve o show, me parece que foi um sucesso, bem do mesmo jeito, sim. E sem dinheiro público, né? Que vai ser destinado para coisas mais importantes, como essas obras aí que eu falei. Tirando isso, não tive notícia de nenhum incidente, nem com relação aos animais, nem com relação à segurança das pessoas. Então, do quarto Top Ranch, eu considero encerrado até que surja alguma notícia. Alguma novidade. Né? Com relação ao rodeio, a gente teve uma situação complicada, né? Porque, como eu disse, a autorização para esse tipo de evento sai da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, né? Que mexe aí com a parte animal. E reiteradamente chegaram documentos na promotoria, né, vindo dessa secretaria, dizendo que o evento não tinha condições de ser realizado naquele local, por questões do piso, de restos de construção ali, porque é um local onde houve demolição de prédio, por questões de segurança envolvendo arquibancadas, os bretes lá, enfim, várias questões. E isso seguiu até uma semana antes do evento. Então, na sexta-feira anterior ao evento, aliás, eu acho que na quinta-feira anterior ao evento, eu notifiquei a empresa responsável dizendo: olha, eu tenho uma lista de desconformidades aqui da Secretaria de Desenvolvimento Rural e eu tenho uma lista de desconformidades aqui de uma análise independente que a EASC realizou gratuitamente para a promotoria, né, o CREA, apontando um monte de coisa errada também. Solicitado pela promotoria. Pela promotoria, né? Foi a EASC, os bombeiros e a Defesa Civil conjuntamente lá fazer uma vistoria. Eu falei: olha, até terça-feira à tarde eu quero isso aqui resolvido. Se terça-feira à tarde não estiver resolvido, eu vou entrar com a ação civil pública, vou tentar impedir o evento, porque não tem segurança. Terça-feira à tarde, a EASC volta lá, o CREA volta lá, faz a inspeção. Conversei com o presidente da EASC. Ele me falou: doutor, ainda tem desconformidades, mas são coisas que podem ser resolvidas a tempo, né? Então, assim, não é nada muito preocupante que coloque em risco a vida das pessoas, tal. Acho que vai ser resolvido, né? Falei: tudo bem. Mas, enquanto não é resolvido, não pode ter. Concorda? Concordo. Então, a promotoria fez um pedido que a festa não ocorresse, a não ser que tivesse um laudo de engenheiro com responsabilidade técnica, dizendo que tudo aquilo que foi apontado no laudo da EASC foi corrigido, né? Uhum. Então, pronto. Essa é com relação ao show de música, as arquibancadas, enfim. Mas com relação ao rodeio, a Secretaria de Desenvolvimento Rural mais uma vez mandou um relatório de fiscalização dizendo que não tinha condições de ser realizado o evento. As montarias. As montarias. Então, eu fiz um pedido nessa mesma ação, dizendo: olha, com relação às montarias, enquanto não tiver alvará da prefeitura, né, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, não pode ter participação de nenhum animal, certo? E isso rodou, isso, como eu disse, na quarta-feira, né? Na terça-feira à tarde foi feita a perícia, na quarta-feira eu entrei com a ação. O juiz teve um dia para analisar, na quinta-feira, né? E na sexta-feira, às 19 horas, já começava o evento. Na quinta-feira, às 17h30, 1h30 antes do evento, o Dr. Marcelo, juiz da 2ª Vara Civil, com a concordância do Ministério Público, liberou a realização do evento. 1h30 antes, tá? Que foi quando a empresa apresentou todos os documentos, tanto para a parte do rodeio, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural volta atrás, né?
quanto da parte da engenharia lá, da responsabilidade técnica tal, de que tudo foi certo, e o AVCB dos bombeiros, né? Eu acho isso muito preocupante, né? Não entendo como um evento desse porte pode ficar pronto tão em cima da hora, né? Considerando até que foram 2 fins de semana, então eles montaram, a estrutura toda fica parada lá 7 dias para depois, na sexta e no sábado, ter show de novo, né? Então, por que não terminar tudo isso 2 dias antes, para que os bombeiros possam fazer as vistorias, para que a promotoria possa fazer as vistorias, e se for o caso, se não tiver segurança, entrar com uma ação para garantir a segurança das pessoas. Então, o último pedido que eu fiz na ação foi que, caso a MP Produções, a empresa que produziu né, o rodeio, promoveu o rodeio, volte a fazer o rodeio em 2026, 2027, enfim, daqui para frente, que ela termine a montagem de tudo com 48 horas antes e obtenha o AVCB com essa antecedência. Por quê? Se tudo não estiver ok, a promotoria entra com a ação e o judiciário impede a realização, né? Eu vou, assim, muito tranquilamente eu falo, como pai, eu sou pai de 2 adolescentes, né? Já fui em show, adoro em show, eu gosto de rock, não gosto de sertanejo, mas eu vou em muito show, né? Sei como funciona, tem um perigo inerente pela aglomeração de pessoas, pela quantidade de pessoas, pelo peso das pessoas naquelas estruturas, né? E eu falo como pai, se os meus filhos tivessem comprado ingresso para ir no rodeio e tivessem lido os laudos da quinta-feira anterior, de 8 dias antes, eu não deixaria meu filho ir, tá? Porque não era coisa tão simples. Se tivesse um tiro ali, pode acontecer, não pode? Alguém entrar armado, tal, arrumar uma confusão, às vezes até um agente de segurança mesmo, um policial. Se sai um corre-corre ali, tal, era uma situação em que não ia ser bom. Não, né? Gente ia se machucar, poderia a gente morrer, enfim. Tudo foi corrigido, correu tudo bem, graças a Deus. Então, a promotoria acho que cumpriu o seu papel, né? A gente, até 1h30 antes do evento, a gente estava zelando para que as pessoas frequentassem o local com segurança, né? E pudessem curtir lá. A gente teve reclamações com relação à vizinhança, né? Ao som, barulho, né? ali, tem prédios residenciais ali muito próximos, e isso a gente pode resolver para os próximos eventos. Legal. Vamos passar para outro assunto, né? Nós tivemos o caso do jovem pichador aqui da cidade de São Carlos. Como é que tá esse processo, doutor? Então, para vocês verem como eu tenho azar, né? Eu sou promotor de meio ambiente, que não faço a parte criminal, mas a parte de crimes de meio ambiente caem para mim. E justamente o crime de pichar é um crime que está previsto na lei dos crimes ambientais, né? Então caiu para mim. O inquérito policial veio bastante completo, né? Faltava a perícia de um dos monumentos pichados só, que era da Tábua dos 10 Mandamentos. Eu pedi que fosse complementado, veio rapidinho. A polícia fez um trabalho muito, muito bom mesmo, com apoio da Guarda Municipal, né? Fez o levantamento das câmeras aqui na região central, então pega desde ele saindo de casa até ele na Praça da Câmara, se vestindo, colocando capuz, enfim, e fazendo o caminho aí das pichações. A promotoria ofereceu um acordo de não persecução, porque ele fazia jus, né? Mas ele não compareceu na audiência do acordo. E então, no dia seguinte, já foi oferecida uma denúncia. Salvo engano, são 13 crimes de pichação, né? E agora ele faz jus a um outro benefício. No Brasil, quem pratica crime tem um monte de benefício, né? Chama suspensão condicional do processo. Só que ele só pode ser beneficiado se ele reparar o dano integralmente, né? Que no caso deu cerca de R$35 mil, né? Que é o que a prefeitura vai gastar para recuperar. Já gastou bastante para recuperar os monumentos, e agora ainda tem vários lugares aí com pichação, principalmente aí na Praça da Câmara, né? E eu coloquei como condição adicional ele
indenizar o dano moral coletivo, né, que a conduta dele causou, né, de indignação, de depredação de patrimônio histórico, no valor de 10 salários mínimos. E essa audiência está marcada, salvo engano, para 1º de outubro. Tá? Então, a condição que a promotoria exige é que ele repare o dano integralmente e ele ainda pague uma multa, ou preste serviço à comunidade, enfim, isso a gente vai ver depois. Mas sem isso, o processo corre e a gente vai buscar a condenação dele até o final. Agora, doutor, ele fala que o que ele fez foi uma como é que fala, Ivan? Uma manifestação política. Isso não exime a prática do crime, né? De jeito nenhum, né? A gente tem várias maneiras aí de se manifestar, tem liberdade de expressão garantida, a gente vive numa democracia, né? Mas isso não dá direito nenhum de você impor o que você acha, né? Porque foi isso que ele fez, né? Ele julgou que a posição dele é a correta, então por isso eu vou pichar a estátua do Conde do Pinhal, porque ele teve escravos, vou pichar um monumento religioso porque o Estado é laico, né? E o que mais que ele alegou? Foi alguma coisa assim, não é? Sim. Enfim, se todo mundo começar a fazer essas coisas de acordo com a própria convicção, a gente não vive em sociedade, né? E a promotoria está aí para garantir que as leis sejam respeitadas, que o patrimônio histórico seja preservado e que todo prejuízo que ele causou seja indenizado. Tá certo. Paulo Melo, mais algum assunto? Não, vamos liberar o que o promotor disse que hoje tem bastante trabalho. Vamos deixar o promotor trabalhar. Pois é, doutor. Tem alguma coisa que nós não citamos aqui que o senhor acha de extrema importância falar que está acontecendo na promotoria? Eu tenho uma pergunta, Lá na Proab, lá, a usina, tá funcionando certinho? Como é que tá lá, promotor? Tá funcionando. Fui lá, tá funcionando muito bem, né? Ainda tem alguns melhoramentos que precisam de investimento, né? A gente precisa melhorar as máquinas ali que trituram o entulho que chega lá. Mas eu fiquei muito feliz de ver os produtos que estão sendo produzidos. Um muito interessante, que vai ser muito útil para São Carlos. Eles começaram a fazer gabiões, né? Que é uma estrutura, uma tela metálica com pedras dentro, né? Para conter essas erosões que a gente tem, principalmente aqui no Monjolinho, né? E assim, faz numa velocidade muito rápida, né? Recicla o material, né? O entulho. E eu acho que o SAAI logo deve começar a utilizar no Água Quente e no Monjolinho, nesses locais de erosão, com custo zero. Né? Eu vi que eles estão fazendo artefatos de cimento, dentre os quais um bloquete muito, muito permeável, impressionante como a água penetra nele e atravessa. Então vai ser importante até para a questão das enchentes, isso aqui, né? Ao invés da gente usar só asfalto, cimento, né? A gente usar esses bloquetes permeáveis. Então tá indo muito bem lá. A promotoria tá buscando recursos de multas para ajudar a Proab a melhorar esses serviços. E eu gostaria de lembrar que hoje, às 19 horas, na Escola Estadual Luiz Viviane, lá no Cidade Araci, a gente vai ter a primeira audiência pública do Plano Municipal de Coleta Seletiva. Ah, legal. Que a promotoria está acompanhando de perto. Vou estar presente, né? Os embaixadores ambientais estão todos convocados para ir lá. E hoje a empresa contratada pelo SAAI vai apresentar o diagnóstico, né? Da situação da coleta seletiva em São Carlos. Eu já tive acesso aos dados, os dados são realmente ruins. Ai, meu Deus. Né? Assim, o estado hoje da coleta seletiva realmente é muito, muito ruim, muito abaixo do que uma cidade como São Carlos tem condições de fazer. Mas o lado bom é que o plano foi contratado, a empresa é séria, o SAAI está engajado para resolver essa questão, e uma vez terminado o plano até o final do ano, no ano que vem a promotoria começa a se esforçar junto com o SAAI para que ele saia do papel, né? Envolvendo não só os clássicos aí, metal, vidro, plástico e papel, mas envolvendo também os resíduos de logística reversa, então as embalagens de medicamento e os medicamentos vencidos, os pneus, as lâmpadas, as pilhas, os eletrônicos, né? Que é muito importante a gente não descartar no resíduo normal, no lixo doméstico. E já vai ser feito um estudo preliminar para a questão da compostagem, né? A gente tem lei municipal dizendo que tem que ser feita a compostagem.
A gente está cuidando com a Secretaria Municipal de Clima e Meio Ambiente para que na horta municipal seja reativada a compostagem que já existiu 10 anos atrás, pelo menos, no mínimo, para usar esses resíduos de poda que a própria prefeitura tinha gera. uma máquina que triturava tudo, A gente né? tem 2 trituradores. Mas está funcionando? Está funcionando. Tá funcionando. Mas o importante é triturar, levar para lá e fazer aquilo lá virar adubo. Sim. Né? Quem sabe utilizar em hortas comunitárias, doar para as pessoas da agricultura familiar, enfim. Claro. Né? Deixar de mandar para o aterro. Hoje a gente manda para o aterro tudo em terra lá e perde tudo isso aí. Então, conto com a presença de todo mundo. Sobrecarrega o aterro também, né? Sobrecarrega o aterro, diminui o tempo de vida dele e a gente vai ter que arrumar uma outra área para estragar mais 20 anos depois. Exatamente. Pois é. Né? Então, todos convidados aí no Luiz Viviane hoje às 19h para audiência pública do Plano Municipal da Coleta Seletiva. Tá certo. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Peço que o senhor aguarde um minutinho para nós tirar uma foto, que a gente já vai terminar aqui o nosso jornal, Paulo Melo. É isso aí. Atenção, empresário. A gente sabe que cuidar da sua equipe faz toda a diferença. E se eu te dissesse que você pode oferecer um plano odontológico completo com o melhor custo-benefício da cidade e sem ter que esperar para usar? A CISC lança a campanha Carência Zero para o plano odontológico Uniodonto. Isso mesmo, isenção total de carência para você, sua equipe e seus familiares. Plano com cobertura completa, ampla rede de profissionais prontos para atender e com a qualidade do melhor plano da região. Essa campanha só acontece uma vez por ano e é por tempo limitado. Quer saber mais e garantir o seu plano agora mesmo? Então entre em contato com a equipe da CISC pelo WhatsApp 16 99255 0703. Vou repetir, 16 99255 0703. Plano odontológico com carência zero é só com a CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eu quero falar do Residencial Sanca 135. Imagine acordar todos os dias com conforto e estilo, onde cada detalhe foi pensado para você. Residencial Sanca 135, a arte de viver bem no coração de São Carlos. Mais do que apartamentos compactos e inteligentes, um verdadeiro convite ao extraordinário. Aqui o cotidiano ganha leveza e bem-estar com uma estrutura completa. Piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia, bicicletário e muito mais. Tudo pensado para facilitar a sua vida e valorizar cada momento. Residencial Sanca 135, a apenas 100 metros da USP, o endereço perfeito para quem quer morar bem ou investir com segurança. Viva onde a arquitetura moderna se encontra com qualidade de vida. Acesse o Instagram, @Sanca135 e conheça de perto o seu futuro. Residencial Sanca 135, encante-se e viva o extraordinário. As obras de ampliação da rodovia Washington Luiz vão transformar a mobilidade de São Carlos e região. A Ecovias Noroeste Paulista trabalha a todo vapor em várias frentes simultâneas para garantir o cumprimento do cronograma dessa grande obra. Tudo para oferecer ainda mais segurança e uma rodovia totalmente modernizada. Enquanto nossas equipes atuam, pedimos a sua paciência e que programe seu trajeto com antecedência. Sempre que possível, evite a rodovia nos horários de pico e consulte rotas alternativas. Vamos juntos nessa transformação. Ecovias Noroeste Paulista. 12h49. Pode olhar aí, 12h49. Vamos ficando por aqui, Paulo Melo? Acabou. Então vamos lá. Vamos ficando Entrevista por aqui. boa, bastante esclarecedora. Parabéns, promotor. E eu sempre elogio o promotor aqui, né? Não sei se ele já ouviu, mas eu acho que o Dr. Flávio, ele tem uma facilidade de conversar antes da punição, né? Primeiro ele tenta conversar, ajeitar. Quando ele vê que não tem mais jeito, aí vai do lado legal, né? Sim. Mas a gente sempre parabeniza o Dr. Flávio Camoto exatamente por essa... ele busca aproximação, ele busca o diálogo, ele busca acertar antes de punir. Então isso aí é louvável, né? Parabéns, viu, promotor? Eu também parabenizo, doutor, pela atuação.
Porque a gente vê alguns, no Brasil inteiro, não vamos falar só de São Carlos, promotores que sentam lá e ficam lá. Não, o senhor vai a campo, o senhor luta, exatamente, labuta, vai atrás, como o senhor disse durante a entrevista, pelo direito da população, né? Como o senhor disse em relação às multas, né? Quem acaba pagando é o povo mesmo. Exatamente. Né? Então, que essas multas, caso sejam pagas, sejam retornadas para o povo. Parabéns, doutor. Isso aí, obrigado. Um abraço. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã com o jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Uma abençoada tarde a todos. Até amanhã às 7. Termina agora. Primeira Página no Ar. Segunda edição. Mas a informação não para. Durante toda a programação você continua bem informado com a equipe de jornalismo da São Carlos FM.